Então, pessoal, boa noite a todos. A gente segue essa noite dando sequência ao nosso seminário de formação permanente. Esse ano, estamos aí degrau a degrau do seminário 17, o que tem sido uma experiência bastante rica, me parece, né, de formação. E hoje à noite a gente tem o prazer de contar com a presença de Lucide Castro, que nos traz um comentário sobre a aula chamada Conversa nos Degraus do Panteão. E uma coisa muito legal assim desse seminário, particularmente dessa aula, né, Luci, é que dá para captar bem o vivo da experiência que era o que estava acontecendo lá no seminário propriamente dito, né? Se né, o seminário de Lacan sempre tem a enunciação dele como primeiro plano, aqui nessa aula a gente vê, além da enunciação, sempre muito marcante, claro, dele, mas também o que estava acontecendo ao redor. Né? Ele não pôde fazer a aula onde ele costuma fazer, então ele ficou nas escadas do Panteão, lá onde estava acontecendo o seminário, e muitas perguntas foram dirigidas a ele. Então, é uma aula distinta, assim. Ela dá início a uma sessão do seminário chamada O Avesso da Vida Contemporânea. Vocês vêm acompanhando, né? A gente terminou na semana passada uma sessão importante do seminário sobre o mais além do Édipo. E agora, Lacan, nessa sequência de 4 aulas que a gente tem, que são a parte final do seminário, fazendo bastante relações e comentários sobre o laço social contemporâneo, e, bem, isso ecoa até hoje. Então, Luci, eu passo a palavra para você. Vou só puxar isso aqui. Você começou bem, né, retratando o clima da época, né? E deixa eu só colocar isso aqui, por favor. E aí, Luci, quando você estiver sentada, a gente vai ajeitar a sua câmera para pegar você. Porque eu estou querendo ver o seguinte. Agora. Aí. Porque eu estava muito escuro, onde eu estava muito escuro, aí eu achei que não estava dando certo. Mas, então, eu começo agradecendo muito a Marcela, né, a escolha, a ideia do texto, também é um texto que eu viajei muito, né? Porque é um texto que trata de um movimento do qual eu tenho muito orgulho de ter participado, não como terrorista, porque eu não tinha essa coragem toda, mas eu participei assim como simpatizante dos movimentos, porque eu sou da geração de 68. Então, é algo que nós vivemos muito na universidade. Em 64, eu entrava na faculdade de medicina, e nós ouvíamos esse eco do que aconteceu, de tudo que aconteceu. Então, foi um seminário que, na hora que Marcela... Foi ideia dela que eu ficasse com isso, e eu fiquei viajando um pouco nesses degraus da Escola de Direito, da Faculdade de Direito, onde ocorreu. Está vendo? Eu falei com você, Helena, você olhou? Você não olhou. Como? Alguém falou aí? Não sei. Bom, então, eu agradeço muito, não é? Sem dúvidas, esse seminário é de grande relevância clínica, e teórica também para a psicanálise, porque ele aborda as novas estruturas clínicas e o laço social. Também, ele vai articular os campos da linguagem e gozo, e também o sujeito e o saber inconsciente, e a experiência analítica é pensada, e isso fica muito claro nesse seminário, como uma experiência de discurso. E é o discurso que Lacan diz que faz o laço social. Agradeço também aos colegas que me precederam nessas apresentações, também, porque ela permitiu essas apresentações anteriores, que eu mergulhasse no tema, mergulhasse na psicanálise mesmo, não é? Eu gosto
dessa parte da produção dos 4 discursos e tudo isso que a gente aprende no seminário 17, que para mim foi mais palpável. Então, eu coube me apresentar, pois, como eu estava dizendo aqui, o capítulo 10º, esse capítulo 10º, que o nome é o primeiro dos 4 capítulos que fala do avesso da vida contemporânea, é muito interessante a organização dos textos, subgrupos dos capítulos, e eu diria que essa minha apresentação trata dos bastidores. Então, quando eu li e que vi, eu fiquei pensando, bom, vai ver que eu não vou conseguir fazer nada mais, dizer nada mais do que relatos, e seria mais uma apresentação jornalística do que abordagem psicanalista. Eu fiquei muito preocupada com o rumo, com o caminho, a direção que eu estava tomando para apresentar esse seminário, mas, ao mesmo tempo, eu me autorizei, porque não foi em nenhum jornal que eu fiquei olhando isso. Tudo que eu tirei aqui hoje, eu tirei do seminário 17. Eu tirei de questões que tinham sido colocadas logo no primeiro, na produção dos 4 discursos, e coisas que Lacan ia dizendo, então, não é coisa que nós possamos ignorar, esses bastidores que ocorriam aí. Então, eu me autorizei por isso, como eu estou dizendo a vocês, e começo do esclarecimento que Lacan faz no dia 13 de maio de 1970, quando se dá esse capítulo. E ele disse o seguinte, gostaria muito, porque vocês, como eu falei no princípio, né, a Faculdade de Direito estava fechada, e foram trocadas algumas palavras apenas nessas escadarias. Não foi dado um seminário. Mas é interessante que essas palavras, ele conseguiu, um pouco, da mesma forma, da forma que ele respondia, algumas vezes de forma irônica, dava para a gente percorrer toda uma elaboração teórica. Então, tinha coisas profundas além do que ele dizia, além das queixas. Mas Lacan inicia da seguinte forma: gostaria muito de ter explicações para a operação descortês que nos traz aqui. Ele diz o seguinte: por enquanto, espero que me façam perguntas. Ele marcava, pois, uma posição, porque os seminários de Lacan foram interrompidos algumas vezes a partir de maio de 68, que foi o ano em que Paris e o mundo viviam uma convulsão social. Não foi só em Paris, a gente sabe. No contexto social e político, eu vou colocar aqui as imagens, para ver se essas imagens nos ajudam. E vamos falar do cenário. Você já pode colocar as imagens, dessas imagens mesmo, não do... Certo, vou botar aqui. Discurso. Imagem compartilhada. Isso, Então, Peraí. Só um momentinho, por favor. Daricélia, você está compartilhando a sua tela. Vou pedir para você tirar, por favor. Eu acho que eu consigo fazer aqui. Já agora eu vou fazer o compartilhamento, Luci. Temos essa primeira imagem. Pronto. Vocês estão vendo? Sim. Estamos. Sim, está ótima a imagem. Pronto. Então, Luci, você vai me dizendo quais são as imagens que você quer pôr em destaque. Essa é a primeira. Eu acho que aqui fica melhor agora. Bom, então nós vamos ver aqui, vocês podem me acompanhar, olhando essa primeira imagem que tem aqui. Isso aí é Paris, né? O cenário, isso aí é maio de 68, era assim que Paris estava. E foi um ano de efervescência social. Vocês sabem da história que teve início, realmente, com os protestos que tinham, né? E começou na Universidade de Nanterre,
próximo à capital francesa. No dia 2 de maio de 68, a administração decidiu fechar essa escola. Quando ela decidiu fechar a escola, então isso houve um recrudescimento do movimento, e Sorbonne foi fechado, e foi assim, uma coisa atrás da outra, né? A polícia, esse movimento, foi puxado por Daniel, vocês lembram, ele está aqui na capa, o Daniel Cohn-Bendit, que hoje ele é um eurodeputado que trabalha mais com o ambiente, mas nessa época ele tinha 23 anos e foi um dos líderes desse movimento, que está aqui na capa do Seminário 17. Então, ele puxou isso, né? E a reação brutal do governo ampliou a importância das manifestações, o Partido Comunista também entrou no meio, e assim, o que aconteceu na época que era de Gaulle, que era o presidente, ele, com a dimensão do movimento, ele então desiste, ele renuncia, marca novas eleições, e o pessoal, e ao mesmo tempo ele aplacou, não é, os aborrecimentos, seja com os alunos e seja melhorando os salários das pessoas, e inclusive os seguidores de De Gaulle ganharam essa eleição. A gente pode passar aí, né? Vocês vão ver que no mundo existia isso aqui, por exemplo, a repressão no México, nesse mesmo período, 1968, foi assim como isso foi se ampliando, essa revolta foi se ampliando. Em 4 de abril de 68, nos Estados Unidos, ocorre o assassinato de Martin Luther King, também, que foi uma comoção. E no Brasil, sangrávamos, né? Porque o inimigo era mais palpável, que era a ditadura militar. E o balanço que ficava é que maio de 68 não foi um mês, e sim um ano intenso, com muito mais perdas do que ganho. Aqueles que se lembram, que participaram e testemunharam essa história, viu que esse recrudescimento de uma ditadura que começaram em 64 piorou com a morte de Edson Luiz. Dessa morte de Edson Luiz, em março de 1968, pode passar adiante, aí era assim o dia a dia, era isso, era assim, isolado, pode passar adiante, e se chegou a junho de 68, já tinha uma manifestação importante no Rio de Janeiro, está aí o arquivo, as pessoas, independência ou morte, etc. Pode passar adiante. E aqui, em junho, dia 26 de junho, foi a conhecida passeata dos 100 mil. Estudantes, religiosos, artistas, Chico Buarque, Caetano Veloso, diversos outros setores da sociedade caminharam pelas ruas do centro do Rio de Janeiro contra o regime militar, e está aqui o Vladimir. Então, o que aconteceu em relação a isso foi que, no dia 13 de dezembro de 1968, há o ato o AI-5, o ato institucional número 5, que, dissolvendo a liberdade de expressão, o direito político do país, inaugura uma ditadura das mais sangrentas, e não foi só aqui, porque aconteceu também em outros países do Cone Sul, da América do Sul também, e esse recrudescimento vai terminar em 1985. E o interessante é que, em 2021, essa geração de 68 começa a se reunir para conversar. Ela conversa e o Zeni Ventura, tem um clássico, tem um livro, todos nós gostamos muito de Zeni Ventura, que é 1968, o ano que não terminou. E ele esclarece que essa geração de 68 foi a que pagou mais caro o dia, através de prisões, tortura, exílio e até morte. Aí foi interessante que se conversa muito, e quando pode passar aí adiante um pouquinho mais, pode passar, aí esse grupo de 68, filhos, amigos, etc., em julho
eles se reúnem para fazer uma pequena passeata também, um movimento que é feito assim, no teatro em Brasília, não é? Tem um teatro nacional em Brasília, eles se reúnem, mas tudo assim, mais simples, sem os arrobos, jovens, mas sem os arrobos da juventude. Então, no dia 3 de julho, eles saíram, e isso aqui é só para colocar que 1968 se revive, de certa forma, nesse momento, e pois só marcar também isso que acontece no mundo, né? Esses movimentos que acontecem. Então, nós estamos aqui a gente estava falando que no seminário 17 ele trata de um discurso sem palavras, e quando a gente olha essa imagem de 1968, do jovem Daniel Cohn, quando você olha o olhar dele para o militar e vê o jeito irônico dele, naquele momento que ele estava desafiando, era ali um discurso, um exemplo de um discurso sem palavras. Então, a gente pode encerrar pode subir. Aqui é ele agora, esse ano, né? Em 2021, aos 76 anos, ele continua aí. Ele não é comunista, aliás, ele sempre se disse liberal, mas ele era considerado comunista, esse nome assim horrível, era considerado nessa época, mas hoje ele fica mais do grupo dos verdes, né? Então, era isso que eu queria trazer para aqui, e a gente vai continuar a nossa leitura. Então, em uma leitura psicanalítica, maio de 68, como muito bem retratou o Júlio Eduardo de Castro, que é um psicanalista e professor lá da UERJ, né? Ele faz um recorte dizendo que esse movimento estudantil questionou as instituições e o poder, bem como suas bases. Dentre elas, o próprio saber foi questionado. O contexto universitário se impunha, então, como tendo um estudante como função sintomática da cultura, um lugar privilegiado para uma análise dos efeitos da ciência, as novas formas de manifestação e de tratamento do sintoma, as mudanças na configuração familiar tradicional, as novas formas da relação estabelecidas pelo trabalho, mercado moderno, o discurso do mestre moderno, nomeado por Lacan de discurso do capitalista, e, por fim, o surgimento da própria psicanálise, não que ela tivesse surgido naquele momento, mas a forma, não é? Como se ela fosse como um efeito indireto do discurso da ciência, porque quando ele apresenta aí o discurso do analista, ele mostra esse efeito indireto do discurso da ciência. Então, maio de 68 foi um momento em que uma reflexão forçada se impôs a partir de um denominador, como surgido na cultura, que eram as novas formas de fazer laço social. Nós vimos no início, né, dessa apresentação que, em 13 de maio, Lacan encontra essa faculdade de direito fechada. Ele diz aquela frase, não é? Ele diz: gostaria muito, repetindo, de ter explicações para a operação descortês que nos traz aqui. Por enquanto, espero que me façam perguntas. E é muito interessante que isso ele diz no primeiro dia, onde ele vai apresentar a produção dos 4 discursos, onde ele vai inaugurar, depois de ele ter sido expulso da escola normal superior. Ele é expulso e já dizendo que no próximo curso ele não estaria usando mais aquelas dependências que ele tinham sido emprestadas a ele desde 5 anos antes, quando ele sai do Santana, que ele passou. Então, a gente olha assim, eu falo bastidores, porque todo aquele burburinho, que ao mesmo tempo que havia uma elaboração da teoria, da psicanálise, não foi assim muito tranquilo para Lacan,
e ele vai falar sobre isso nessa aula. Não foi muito possível, não foi muito tranquilo para Lacan, ele chegava em determinado momento do seu ensino e que tinha esse tipo de reação. Ele, então, é excluído, ele é notificado que ele não vai mais dar seminário na Escola Normal Superior, e no primeiro dia que vai começar, ele fala disso, o que é que está acontecendo, que ele vai chegar, não vai começar, no dia que ele está lá na Faculdade de Direito, fala sobre isso. Então, ele diz, Lacan marca essa posição, e aí nós vamos encontrar, por exemplo, que entre 8 e 15 de maio de 1968, ele também tinha sido impedido, mas aí já era por causa das greves, ele tinha sido impedido de completar, de concluir o seu seminário. Ele foi interrompido, e ele, nessa época, ele estava dando o seminário do ato analítico. Em 8 de maio, devido à greve pelo Sindicato Nacional do Ensino Superior, ele não pôde dar essa aula. O ato psicanalítico teve início no dia 15 de novembro de 69, que foi um ensino difícil, além de conturbado por essas questões políticas. Não é à toa que ele provavelmente resolveu trabalhar essa questão do ato analítico naquele momento. E ele teria estado aí, consta, e como esse seminário eu consegui, dentro das pesquisas que eu fiz, eu encontrei uma edição pirata desse seminário, do ato analítico, onde consta que, nesses 2 dias que as aulas foram interrompidas, que Lacan não pôde dar, e depois encerra tudo sobre o ato analítico, consta que ele tinha tido um encontro, que o Daniel tinha dado encontro com esses psicanalistas da escola da EFP, e o Daniel, e que eles conversaram muito, que Lacan não teria feito nenhum comentário, posteriormente elogiou a inteligência de Daniel, e fez algumas observações no dia 15, mas que eu não trouxe essas observações por ser um tipo de publicação pirata, e as pessoas, os testemunhos e o tradutor, não era da escola brasileira, trazia, assim, pelo menos uma das pessoas, a gente sabe que era contra Lacan, contra Millet. Eu digo, eu não vou trazer essa referência, porque pode ser até, não sei se é verdade, ou se é algum fake news, que a gente começou a aprender essa linguagem também, então eu preferi não trazer para cá. Mas existe, de fato, essa questão. Quando chega no dia 19 de março de 1969, como eu trago aqui, vocês lembram que em 19 de março, ele estava dando o seminário 16, de um outro ao outro. E é nesse seminário 16 que nós vamos encontrar também, escrito por Millet, o que aconteceu ali, que houve também, de que forma que Lacan é convidado a não dar mais aula nas dependências da Escola Normal Superior. É muito interessante, quem gosta dessa parte, né, ver chegar nas últimas páginas do seminário 19, onde Millet trata, com o título, essa última aula, que inclusive tem o nome de evacuação. E eu trouxe algumas coisas, tirei algumas coisas assim. Vamos encontrar detalhes sobre essa evacuação no capítulo 25 do seminário 16, no texto que ele chama A Extasiante Ignomínia da Omela. Vocês já devem ter lido alguma coisa sobre isso. Está na página 385, 389, e lá comunica que desde 19 de março, ele já tinha sido notificado, não é? Isso foi em junho. 29 de junho ele dá essa aula. E ele guardou o tempo todo que ele dava essa aula, essa informação.
mas que em 19 de março ele já tinha recebido pelo correio que ele não seria mais, que o curso dele não seria mais dado. Aí tem uma série de coisas que Lacan traz, do que eles disseram, e que os alunos, que ali não era um curso, não é? Então, disseram que aquilo ali, enfim, deixa eu ver se eu pego, se eu destaco, que ele deveria considerar que, a partir de 69, 1970, o próximo seminário dele, que é o seminário 17, ele teria que escolher um outro lugar, uma outra escola para dar. No dossiê de evacuação, o nome é esse, de Millet, que Millet escreve nas páginas 406, 408, do seminário 16, de um outro ao outro, eu destaquei, por exemplo, o que foi sucedendo de junho, para poder a gente ter uma ideia de como era essa questão ali. 25 de junho, terminada a lição 25ª, após a saída de Lacan, os participantes ocuparam o apartamento funcional do diretor da escola normal, de onde foram desalojados pela polícia 2 horas depois. E por que isso? Aí eu teria que voltar um pouco aqui, porque houve uma reação uma reação importante contra essa saída de Lacan. Então, 25 de junho, os alunos logo ocuparam. 26 de junho, a direção da Escola Normal Superior, os alunos ocuparam, mas 2 horas depois eles foram evacuados também. E no dia 25, no dia seguinte, a direção da Escola Normal Superior comenta os incidentes consequentes à interrupção do curso de Lacan, dizendo que aquelas conferências de Lacan eram mundanas, incompreensíveis para alguém de constituição normal e não científico. Eram esses os termos, então. O diretor da ANS, o Flacelier, posteriormente retratou esses ditos, substituindo o que Lacan denominou difamação qualificada, foi o termo que Lacan disse sobre essas observações. Isso foi uma coisa muito pública, saía no Le Monde também, com réplica e tréplica. Então, alunos, discípulos de Lacan, teriam cometido furtos, mas, ao mesmo tempo, não se dizia que tipo de furtos tinham sido praticados. No dia 27 de junho, então, sai o texto de apoio a Lacan. Foi lembrada a dívida teórica que a França tem em relação ao trabalho de Lacan, foi lembrado nesse texto publicado, não só na psicanálise, como em todas as ciências humanas, no da filosofia e na teoria, enfim, na teoria literária. Concluiu-se, o texto concluía, ser difícil não acreditar que o argumento oficial da reorganização dos estudos serve, antes de mais nada, de pretexto para atos repressivos de censura. Não passa da ideologia que permite avalizar o normal. Isso aí é uma coisa que nós estávamos aqui em junho de 69. Já. Mais de 85 pessoas assinaram o texto, finalizando que seria extremamente lamentável e inquietante que Dr. Lacan fosse privado de um lugar de ensino universitário. O Le Monde anuncia o convite inicial do Departamento de Filosofia, e é interessante que a filosofia vai estar aqui na Berlinda, nesse texto, né? O Departamento de Filosofia do Centro Experimental de Vincennes, para que Lacan fosse lecionar lá. E nós vamos ver que a redistribuição dos seminários, dos textos de Lacan, se dividiram. Vincennes, ele não usou-se para o seminário, ele ficou assim mais para apresentar alguns textos, e foi acolhido também pela Faculdade de Direito, que já começa, como nós trouxemos aqui, o princípio.
Bom, em 1969, pois, o Seminário 17, né, é o que nós estamos, vai ter início no dia 26 de novembro, e numa retrospectiva, o próprio Lacan vai colocando que todas as interpretações que eram dadas, e ele fala, ele frisa que não eram interpretações que não eram analíticas. Ele trazia assim, porque se fossem analíticas, elas seguiam não sentido, e não o sentido que era dado ali do que significava o ensino de Lacan, em vários momentos. Aí ele só lembrando, numa retrospectiva, ele esteve em Saint-Anne, quando ele inaugura seu ensino, 1953 a 1963, naquele período que ele estava, não tinha rompido completamente, mas ele estava questionando a IPA, e foram 10 anos que ele ficou até terminar no Seminário 10, Seminário da Angústia, até que ele é excomungado. Então, tudo isso se passava, e é interessante alguns comentários que ele faz aqui sobre esse momento. Na escola, depois ele passa de 63 a 69, na escola normal superior, e a partir de 69, na faculdade de Direito. Ele estava na faculdade de Direito, e como eu só trouxe, eu não fiz outras pesquisas, a gente vê aqui. Mas ele diz o seguinte: na primeira aula, na produção dos 4 discursos, Lacan traz essa questão, né? Ele diz que estava ali em um lugar novo e que o lugar sempre teve seu peso para estabelecer o estilo do que ele chamou de manifestação, e que não queria perder a oportunidade de dizer que tem relação com o sentido corrente do termo interpretação. Ele diz que se tivesse que anexar uma interpretação no sentido contrário à analítica, como eu já trouxe aqui, o que faz perceber bem o quanto a interpretação analítica está, ela própria, na contramão do sentido comum do termo. Aí ninguém ia entender nada. Diria que em Saint-Anne, Lacan falando, dizendo, ele é em Saint-Anne, entre 53 e 63, o que diziam, o tom que davam ao que ele apresentava, era apenas o tom que predominava, era a gozação. Então, ele disse que durante 10 anos, um médico, não disse o nome, personagem exemplar daquela audiência, alfinetava o discurso de Lacan, com uma espécie de gags. As coisas só começaram a azedar, entretanto, a partir do momento em que ele dedicou um trimestre à análise do xiste. E a gente vê que foi assim, que foi o tempo todo, na época que se espicaçava Lacan, ele reagia dessa forma, ele reagia com ironia e ia mostrando, embora nem todos entendessem isso, que ele sabia o que era que ele estava falando. Ele tinha um dizer sobre isso, que ele tinha algo que se a pessoa entrasse, mergulhasse na experiência, ia dizer que tinha sentido. Não é à toa que nós continuamos até hoje na psicanálise de orientação lacaniana. Aí ele passa para a escola normal superior, período seguinte, que a gente já trouxe aqui. Ele faz uma crítica da escola normal superior antes que vem as primeiras iniciais do ensino, e ele diz assim: magnífico em iniciais, há que se aproveitar os equívocos literais, sobretudo quando são as 3 primeiras letras da palavra ensinar. A interpretação é que foi ali, na Rua Durmo, onde ficava a escola normal superior, né, que se percebeu que o que ele, Lacan, dizia era um ensino, porque antes, nós vimos, era uma gozação. Depois se percebeu, porque era na escola superior de ensino, que aquilo era um ensino. Ele era dado.
E por isso ele diz que, naturalmente, não se sabe o que irá acontecer naquele novo espaço, na Faculdade de Direito. Não sabe se irão assistir suas aulas os estudantes de Direito. Mas se eles fossem assistir, isso seria capital para a interpretação. Será o tempo mais importante, pois trata-se de pegar a psicanálise pelo avesso e, talvez, justamente, dar-lhe seu estatuto no sentido jurídico do termo. Mais adiante, entrando na radicalidade dos discursos sem palavras, as folhas 18, aula de 26 de novembro de 69, referindo-se ao discurso do mestre, Lacan fala de sua importância histórica. Pelo menos é o que ressalta em Hegel, e é muito especialmente ilustrado por ele. Já estava manifesto que era no nível do discurso do mestre, do discurso do Senhor, que aparecia algo que nos concerne quanto ao discurso, seja ele qual for a sua ambiguidade, que se chama filosofia. E isso é que vai dar muito pano para manga no capítulo que nós estamos tratando aqui. E ele já diz ali no primeiro dia de aula, da produção dos quatro discursos. O discurso do mestre fornece a estrutura do senhor, pode até botar aí, Luiz Felipe, pode até botar aí, abrir. Certo, Luci, vou botar aqui, um momentinho. Os discursos, porque os discursos, aí você pode deixar os discursos, e aí se a gente vai ver se vai... Só um momentinho, que a gente vai ajeitar aqui. Exato. Isso. Então, nós estamos aqui no discurso do mestre, não é? E nunca é demais lembrar que é de onde ele parte, que historicamente Hegel tem a ver com isso, ele discutiu. E vamos ter o discurso universitário, esses dois é o que nós vamos utilizar mais, mas deixa ele só aí, a gente continua. O discurso do mestre fornece a estrutura do senhor. Ele diz, eu até escrevi isso mais adiante, mas aqui está que a gente dá um jeito. Se S1, significante mestre, função do significante sobre a qual se apoia a essência do Senhor. Se S1 é o significante mestre, função do significante sobre a qual se apoia a essência do Senhor, nós estamos vendo aqui. S2, o campo do escravo é o saber. Nos testemunhos da vida antiga, e aí vê a política de Aristóteles, não deixa dúvidas quanto à função do escravo, caracterizado como suporte do saber. O escravo, de que fala Aristóteles, está tanto na família como no Estado. Está lá porque ele tem o escravo, o savoir-faire. A filosofia, em sua função histórica, é essa extração. Aí ele fala, essa extração, essa traição, eu quase diria, do saber do escravo para obter sua transmutação em saber do Senhor. Sabedoria, episteme que resultou apenas em um saber, que se pode designar com o termo que se viu a Aristóteles, para caracterizar o saber como um saber teórico, não no sentido frouxo que demos a essa palavra, mas no sentido enfático que a palavra teoria tem em Aristóteles. Literalmente, Lacan escreve erro singular. E esclarece que volta a isso porque é, para seu discurso, um ponto pivô, um ponto sensível, que foi só no dia em que, no movimento de renúncia a esse saber mal adquirido, alguém, ele cita Descartes, pela primeira vez extraiu da relação estrita entre S1 e S2 a função do sujeito, aí a ciência nasceu. Lacan conclui dizendo tratar-se ali de uma provocação, que se houver quem descubra algo daqui até a próxima vez, eles lhes dirão, nós estamos aqui, pois, no primeiro dia de aula na Faculdade de Direito, pois Lacan mesmo reconhece que estava fazendo ali uma provocação também. E Lacan, no retorno, ele
ele tem um retorno, e é interessante que essa segunda aula, a forma como acaba, que ele não consegue dar. Ele diz que as pessoas que o queriam bem advertiram-lhe que a contestação do que ele disse no primeiro dia estaria à espreita. E a contestação é sinalizada na interrupção da sessão seguinte. Lacan está falando, aí tem a chegada de um bedel. Lacan diz, eu que duvidava da contestação em vocês, e vocês a veem aí de verdade inteirinha. Este simpático homem é bem tocante. Tudo isso acontece em uma zona que não perde, entretanto, a significação. Enquanto ele está falando, o bedel apaga as luzes, leva ao quadro negro, e Lacan conclui: por mais divertidos que sejam tais gracejos provenientes da organização deste alto lugar, suspendo a sessão. Então, nós estamos aqui, nesses bastidores, como eu dizia, e essa contestação vai tomar forma no dia 13 de maio de 1970, nos degraus do Panteão, que Lacan não teve a palavra, porque não tinha como dar aula, e foi possível que ele tivesse sido, assim, ficado na berlinda para responder perguntas de poucos participantes, e essas perguntas, como nós vamos encontrar no livro, essas perguntas todas, assim, colocadas, eu contei 15 perguntas, algumas não eram audíveis, e dessas, vamos que tivesse, assim, umas 7, não me lembro bem, mas eu escrevi aqui, 7 era só sobre filosofia. Foi filosofia, e foi um dos objetos de umas interrogações e de que não se conseguiu entender. E é interessante que 2 anos antes, em 1966, ele já tinha falado aos estudantes de filosofia muitas coisas que foram retomadas agora. Então, as perguntas dos participantes abordavam temas relacionados, e aí a gente já vai entrar, mas abordavam temas relacionados, e logo no início da aula, nós vamos encontrar, por exemplo, que ele vai tratar aqui o que a gente pode retirar, extrair dessa conversa, não era uma conversação, era uma conversa, né? Os afetos, assunto, tema de filosofia, afetos, que ele vai colocar, discorrer sobre a angústia. Quando fala em afeto, ele relaciona com a angústia, e nós vamos ver isso aí. Ele vai falar sobre filosofia e psicanálise, é um tema que é abordado lá também. Ciência e psicanálise, e o estudante proletário. Eu não sei até que horas eu vou, mas então eu vou tentar, até 9 horas que eu devo ir, você quer me dizer isso? Luci, em geral, a gente tem ido até às 9, com um tempo aí de 30 minutos para o debate, para as questões. Então, temos aí um tempo, né, de manejo. A gente Tá tem certo. encerrado Então, a nossa sessão às 9h30, e, em geral, tem ido até às 9, ou um pouco mais, e com um espaço para um debate, né? Tá bom, então vamos ver aqui o que é que eu tiro, não é? O que é que eu destaco mais, nem que seja as 3 primeiras perguntas que tenham, e um pouco para a gente esquentar das perguntas inaudíveis, que pelas respostas de Lacan a gente via como era de que se tratava. Então, a primeira coisa que aparece, a primeira pergunta, se refere à dialética de Hegel. E Lacan se estendeu na resposta a essa primeira pergunta. Essa primeira pergunta que aparece é a que ele mais fala. Ele já havia discorrido, a partir do discurso de Hegel, sobre as funções do senhor e do escravo. 14 de novembro de 62, em Saint-Anne, ele disse que quando dava o seminário 10, seminário de angústia, e anteriormente o seminário 2, bem anteriormente, no seminário 2,
que era o eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise, ele já ajustara o que iria discorrer no seminário 17, tantos anos depois, que era sobre o discurso do mestre, discurso do Senhor. E ele indicou como se distinguem as posições do senhor e do escravo, que era o ponto de partida de Cogito, que sempre driblou o que é anterior ao advento delas, posições do senhor e do escravo. O que Lacan desenvolve naquele momento como discurso do mestre já motivara a maneira também como ele abordara a angústia. Lacan contesta, nesse mesmo momento, um seu opositor que disse que ele deixa o afeto para um segundo plano. Ele toma como argumento, então, o Seminário da Angústia, 1962, que é onde a angústia é tomada como afeto central. E nós conhecemos esse aforismo, né? Que a angústia é o afeto que não engana. Lacan disse, então, que toda a sua importância no determinismo, ainda abordando isso, no determinismo da Verneinung, que é a negativa de Freud, recorre, que Freud diz que o que é recalcado nessa negativa não é o afeto. O afeto não é recalcado. Lacan recorre ao famoso representant, que Lacan traduz como representante da representação. No outro caso, a representação nada mais é que uma representação, entre outras, que alguns traduzem apenas como representante representativo e não representante da representação, que há uma diferença aí radical, que são traduções diferentes. E a tradução de Lacan, representante da representação, comporta que o afeto, pelo fato do recalque, é efetivamente deslocado, não identificado, não demarcado em suas raízes. O afeto se esquiva. O essencial do recalque é que o afeto é deslocado, fica irreconhecível. Então, você imagina aí, vocês transportem, vamos nos transportar para as escadarias do Panteão, no meio daquela balbúrdia, daquela confusão, sem quadro negro, sem nada, e mesmo assim, ele não deixa de injetar, dessa forma, os fundamentos da psicanálise, que ele já traz ali, de uma forma bem abrangente. E as perguntas saltam de um tema a outro, por exemplo, sobre as relações entre o existencialismo e o estruturalismo, onde ele fala, muitas vezes, de forma bem rápida e bem irônica, às vezes nem responde, e outras capciosas. As capciosas ele joga bem duro. Como aqui alguém pergunta o que ele pensa sobre as relações, o que pensa sobre as relações entre o Senhor e Kierkegaard, que é o precursor do existencialismo, a propósito da angústia. Lacan, com ironia, responde que ninguém pode imaginar até que ponto lhe são atribuídos pensamentos. Basta que ele fale de alguém para que eu considere condescendente. E ele diz que se ele enfatiza a angústia na economia, não é para negligenciar que houve alguém que representou a aparição, o advento do conceito de angústia, como Kierkegaard intitulou expressamente em uma das suas obras. Vem uma pergunta sobre a experiência da psicanálise. Alguém diz, o senhor pensa que justamente as ideias que recebe da prática da psicanálise lhe fornece alguma coisa que não pode ser encontrada fora? E Lacan diz, é justamente porque penso assim que me dou a esse trabalho, há uns 18 ou 19 anos. E não vejo que me destinaria a ver meu nome expressamente incluído na lista dos filósofos, o que não me parece inteiramente judicioso. Aí voltam a Hegel. Parece missa encomendada. Eu achei muito interessante quando eu li essas coisas. Poderia retomar o que começou a dizer sobre Hegel? Lacan disse,
Certamente não vou fazer aqui meu seminário desta manhã. Não estou aqui para isso. Aproveito a ocasião para saber algo do que alguns de vocês têm a me dizer, o que não se dá facilmente quando estamos numa sala. Saia a seguir. Ninguém pergunta mais sobre isso, por enquanto, mas alguém fala do que Lacan tinha falado do outro como tesouro dos significantes, e disse que a gente não se confrontava com eles. Isso poderia incluir coisas incoerentes? O significante não é forçosamente coerente. Aí Lacan diz: está seguro do que eu disse, do que o senhor está me atribuindo? Onde é que eu disse que a gente não se confrontava com o grande outro? Penso não ter dito isso de modo algum. Ficaria surpreso. Se o disse, foi por um descuido. Mas, igualmente, ficaria surpreso por ter cometido esse discurso. Tem algo inaudível que não diz aqui o que é e que nós não conseguimos descobrir, porque Lacan responde: tentarei dizer-lhe o essencial sobre isso em meu próximo seminário, se houver. Em outro, ele diz: se ataco a filosofia, é muito exagerado. Então, eu vou me deter um pouco sobre isso. Aí alguém diz, a pessoa que fez essa pergunta diz assim: é uma impressão. Lacan fala: sim, é uma impressão. Acabam de me perguntar se eu achava que as coisas que conto não são problemáticas. Respondi que sim. Só tenho motivos para expô-las em razão de uma experiência precisa, que é a experiência analítica. Se não houvesse isso, não consideraria que tivesse o direito, nem a vontade, sobretudo, de prolongar o discurso filosófico, para além do momento em que ele foi bem propriamente eclipsado. Pessoa diz: isso o transforma. Discurso filosófico. Lacan diz: isso não o transforma. É um outro discurso. Lembrando àqueles que não têm ideia da experiência analítica, que se trata, apesar de tudo, de sua divisa. Lacan se queixa da pergunta de uma pessoa que o inclui como um destaque. O teria colocado no centro do esfacelamento, a abertura do discurso filosófico. Numa primeira abordagem, Lacan disse que singular antestrungo, que singular deslocamento do alcance do que eu possa dizer e colocar-me nessa linhagem. Aí vem essa outra. O que o senhor diz está sempre descentrado em relação ao sentido. O senhor escapa do sentido. E Lacan vai ver que é nisso justamente que meu discurso é um discurso analítico. A estrutura do discurso analítico é ser assim. Lacan acrescenta que leu um artigo bastante assombroso numa revista chamada Inconsciente, que por razões pessoais não havia lido antes, onde um certo Cornélio Castoriadis, que é um psicanalista e foi filósofo, interroga seu discurso tomado supostamente em referência à ciência. Castoriadis denuncia como dificuldade essencial desse discurso a saber precisamente esse deslocamento que não cessa nunca. É a própria condição do discurso analítico. E é nisso que se pode dizer que pertence, não diria completamente ao discurso da ciência, mas é condicionado por ele na medida em que o discurso da ciência não deixa para o homem lugar algum. E ele diz: não vou estragar o que tenho a lhe dizer daqui a 8 dias. Há uma outra pergunta que eu vou saltar, porque nós já vimos, né? A propósito da angústia, pensava que era o contrário do gozo, e Lacan explica aquela questão que, para ele, a angústia não é sem objeto, e esse objeto, no seminário da angústia, ainda não fora designado como mais de gozar. Esse é um ponto importante que ele traz aqui, quando ele fala sobre o seminário da angústia, que naquele momento da elaboração, ele não tinha chegado, não tinha avançado para o mais de gozar. Havia algo a construir.
É o mais de gozar, mas não é nomeável, ou aproximadamente nomeável, mesmo que seja traduzível assim. Por isso, foi traduzível como mais-valia. Esse objeto, sem o qual a angústia não existe, isso é bastante contemporâneo. Pode ainda ser abordado de outra maneira, e no decorrer dos anos, diz Lacan, ele foi dando forma cada vez mais, propiciando a muitos falastrões, cada vez mais a se precipitarem em uma redação apressada do que ele poderia dizer como objeto A. Eu acho que eu vou, deixa eu ver se dá para eu concluir um pouco isso, um pouquinho dá, porque nós estamos acabando essa parte das perguntas. Há uma pergunta inaudível e que a gente, pela resposta, vê que se há uma crítica aí velada ao que Lacan fala na articulação, sobre a articulação do discurso universitário. E aí ele diz, na articulação do discurso universitário, daqui a pouco eu vou pedir até para colocar aí, mais uma vez, aquela imagem dos discursos. Na articulação do discurso universitário, o A, eu botei até aí, não foi? O A, isso. Então, eu vou ler aqui com vocês. O A está no lugar do explorado, o Azinho está no lugar do explorado pelo discurso universitário, reconhecível facilmente que é o estudante. Há que se distinguir a emergência de sua radicalidade e a maneira como foi tamponada a função da universidade. Pode durar isso muito tempo. Esta universidade tem uma função extremamente precisa, que a cada instante se relaciona com o estágio em que se está do discurso do mestre, sua elucidação. O discurso do mestre ficou mascarado durante muito tempo e, por necessidade interna, ficará cada vez menos mascarado. Para que serviu a universidade pode ser lido de acordo com a época. Continuando, com o desnudamento cada vez mais extremo do discurso do mestre, que o discurso da universidade acaba manifestando, que no momento 69 e 70 encontra estranhas dificuldades. Dificuldades que são acessíveis no pano da estreita relação que há na posição do estudante, por estar no discurso da universidade de maneira mais ou menos mascarada, sempre identificado ao objeto A, encarregado de produzir o S barrado à direita e abaixo. Aí, sobe um pouquinho para a gente ver o discurso universitário. Aqui. Aqui ele coloca. Aqui, você tem o discurso universitário, né? O S2, dirigindo-se ao A, né? No lugar do agente está o professor, ele traduz, né? No A, no lugar do saber, estaria aqui, saber meio de gozo, o A, estudante. Aqui o A, estudante. O significante mestre está no lugar da verdade, né? Sustentando o professor. O sujeito dividido e alienado está ali no lugar da produção do estudante. O sujeito barrado, que ele coloca e alienado. Então, não era possível. Estou com ele aqui. Aí ele diz, essa é, pois, a dificuldade. O resultado desse discurso universitário é o sujeito, ainda que dividido, ocupar o lugar da produção. E Lacan diz que o fato de que seja cada vez menos tolerável que essa redução se limite a produzir docentes é revelado pela evolução das coisas em nossa época, estamos falando de 69, 70, requerendo um estudo mais improvisado, por estar se dando nos fatos. O que se produz, e que se chama crise da universidade, é indescritível nessa forma. Ela a exige porque se funda em um nível completamente radical. Não é possível limitar-se a tratá-la como se faz. É unicamente por uma relação giratória, revolucionária da posição universitária com as outras três posições do discurso que pode ser esclarecido
o que se passa atualmente na universidade. Então, se trazia isso, é uma resposta ao convite de Lacan participar da radicalidade do que aconteceria, e poucas pessoas conseguiram entender isso naquele momento. Aí tem sobre os estamos terminando, sobre os revolucionários e proletariado, e ele pergunta, alguém faz a pergunta, ele diz, quando eu falei do proletário? No plano do discurso do mestre, seu lugar é totalmente claro. Na sua origem, o discurso do mestre tem a ver com tudo o que transcorreu no princípio, como sendo proletário, que antes era o escravo. Cai-se aqui de novo no termo hegeliano. O escravo, de saída, era o saber. E é nisso que reside a evolução do discurso do mestre. A filosofia teve o papel, ele diz, a filosofia teve o papel de constituir um saber de mestre e senhor subtraído ao saber do escravo. A ciência tal como atualmente se apresenta, atualmente 69, 70, sempre bom lembrar, consiste nessa transmutação da função. Somos sempre mais ou menos levados, em algum momento, a mergulhar num tema do arcaísmo. E vocês sabem, eu incito à prudência. Lacan diz que há uma dificuldade no saber. A oposição entre o savoir-faire, saber fazer, e a episteme. A episteme se constitui por uma interrogação, por uma depuração do saber. O discurso filosófico mostra a cada instante que o filósofo faz referência a isso. Ele interpela o escravo e demonstra que este sabe, e que sabe, por sinal, o que não sabe. Olha nós aqui analisando. Só se mostra que ele sabe, porque se lhe faz boas perguntas. Por essa via, operou-se o deslocamento que faz com que, atualmente, nosso discurso científico esteja do lado do mestre, atualmente, 69, 70. Não estamos falando no mestre contemporâneo, não estamos falando no discurso capitalista. É isto que não se pode dominar, não se pode amestrar. Então, e nós estamos acabando mesmo, porque nós estamos na 15ª pergunta. Então, o que o senhor, onde é que o senhor situa o proletário? E ele diz, no lugar que deve estar, acima e à direita, no lugar do grande outro. Ali o saber não conta mais. O proletário não é mais explorado, ele é aquele que foi despojado de sua função de saber. A pretensa libertação do escravo teve, como sempre, outros correlatos. É progressiva à custa de um despojamento. E Lacan diz, irei com prudência, mas se há uma coisa cujo tom me choca na temática, que se chama de maoísta, é a sua referência ao saber do manual. Diz que não pretende ter conhecimentos suficientes a respeito, mas aponta um matiz que lhe chamou a atenção. A nova ênfase dada ao saber do explorado parece-lhe estar profundamente motivada na estrutura. A questão é saber se isso não é totalmente sonhado. Em um mundo onde emergiu de maneira que existe de fato, sendo uma presença no mundo, não o pensamento da ciência, mas a ciência de algum modo objetivada, refiro-me a essas coisas inteiramente forjadas pela ciência, simplesmente essas coisinhas, gadgets e coisa e tal, que, por enquanto, ocupam o mesmo espaço que nós, no mundo em que essa emergência teve lugar. Será que o savoir-faire, no nível do manual, pode ainda ter peso suficiente para ser um fator subversivo? Essa pergunta aqui é extremamente atual. É assim, para mim, que a questão se coloca. E, encerrando, Lacan fustiga a pequena plateia. Ele diz, o que fazem com tudo que eu digo? Vocês gravam isso em uma maquininha e depois fazem noitadas para as quais lançam convites. Tem uma fita de Lacan. E aí nós terminamos aqui com
percurso bem igual, vão encontrar, apenas sai uma voz do lado de cá, não é, que concorda, que interroga também, que compara com muitas coisas, e eu agradeço aí a paciência de vocês todos com essa minha apresentação.